Olha que curiosa essa reportagem da Revista Oeste aqui, né? Tá falando aqui sobre o porquê que a Intercept teria feito essa revelação toda do Flávio, causado essa narrativa toda, né? É lógico que tem um monte de vantagem para eles aí, enquanto petistas, de tentar sacanear o Flávio Bolsonaro. Mas como eu já expliquei para vocês, o momento disso acontecer está um momento errado, né? Não faz sentido soltar esse escândalo agora. Na verdade, isso acabou sendo positivo para o Flávio Bolsonaro, porque é possível que o PT e outras pessoas estivessem preparando para usar esse tipo de coisa lá em agosto, setembro, perto da eleição, quando poderia ter um impacto muito maior, né? Agora a coisa ficou meio que diluída e meio que já passou o escândalo, não teve efeito nenhum, né? Então, essa curiosidade sobre o porquê de ter feito agora, talvez isso aqui seja a explicação. Eu já falei para vocês que talvez seja porque o STF estava querendo disfarçar alguma coisa, talvez seja pela troca dos delegados, do caso do Lulinha, mas aqui eles dão uma outra visão da coisa, que seria, na verdade, devido à licitação do Wi-Fi livre em São Paulo. Tá? A Surf Telecom é ligada ao pai do dono da Intercept, e ela foi tirada dessa licitação por falha na prestação de contas. E quem ganhou a licitação foi o Instituto Conhecer Brasil, que é ligado à direita, que agora está sendo acusado de mandar dinheiro para o filme do Bolsonaro. Olha que coisa conveniente para o pessoal do Intercept, não é mesmo? Vamos entender essa história aqui. De novo, me parece mais um elemento que certamente dispõe contra o Intercept, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Olho Biônico. Para Peter, tudo dá para fazer um churrasco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Certamente esse daqui foi um evento relevante nessa história, foi um fator relevante nessa história, né? O Intercept, a gente sabe, é um jornal partidário, é um jornal que recebe dinheiro do Jorge Soros, que recebe dinheiro de todo o lixo da Internacional Socialista, né? Recebe dinheiro de um monte de comunistas aqui do Brasil. Então, eles não precisam de muita coisa para fazer besteira aqui no Brasil contra a direita, né? Fizeram um escândalo que durou poucas horas, 2 horas acabou o escândalo, né? Mas isso aqui, sem dúvida alguma, é uma coisa interessante de se avaliar, porque pode ter também, além desses motivos normais de esquerdismo e coisa e tal, eles podem ter usado isso daqui para tentar conquistar alguma coisa aqui, ó. Conflito de interesses, a conexão Intercept-Surf, tá? Então a Surf Telecom ela foi rejeitada no edital em 2024, a operadora que já atuava no Programa Municipal de Conectividade foi desclassificada pela Prefeitura após inconsistências apontadas no TCM. Então repara, São Paulo tem essa questão de Wi-Fi livre, tá? Então, aqui ó, o Programa Wi-Fi Livre São Paulo em 2014. Então a Surf Telecom é quem fazia isso, só que aí o TCM, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, avaliou que havia problemas na prestação de contas deles e desclassificou essa empresa. Quem é que ganhou isso daqui? O Instituto Conhecer Brasil, que é a ONG presidida por Karina Ferreira, que venceu o certame em 2024, ocupando o espaço comercial que antes pertencia à Surf Telecom. É uma boa grana, tá? 108 milhões de reais, é um bom dinheiro, dá para fazer um churrasco, né? Então tá aqui, ó, o elo familiar e profissional. O diretor de desenvolvimento da empresa derrotada no edital, que figura com histórico de atuação em governos do PT e da Dilma, é o senhor Mauro Motorim. O Mauro Motorim é pai do Paulo Motorim, que é jornalista do Intercept, tá? Ele é editor do site Intercept Brasil e um dos autores da reportagem que ataca Karina Vieira e sendo parente do Mauro Motorim, tá? Veja, o repórter, ele tem o direito de fazer a denúncia dele, tá? Assim, foi uma denúncia, faz parte do jornalismo, né? O jornalista ele não é obrigado a ser isento. A única coisa que eu critico nesse caso, isso é uma crítica à imprensa de forma geral, é que elas costumam fingir isenção. Não que nós somos isentos, estamos investigando todo mundo, não sei o que lá, quando na verdade eles têm um lado claro. Eles têm um ponto evidente que eles querem ali, eles têm alguma coisa já bem direcionada, tipicamente para a esquerda, né? Então é importante notar que isso daqui, evidentemente, não invalida o relatório, não invalida a reportagem que foi feita pelo Intercept Brasil, mas mostra que não foi uma coisa de todo intencionada, não foi uma coisa toda bem intencionada, havia o interesse real de fazer alguma coisa. Outra coisa que transparece em cima disso daqui foi justamente a velocidade com que esse pessoal foi imediatamente para cima do Instituto Conhecer Brasil, tá? O Dino já abriu uma ação secreta para investigar emendas parlamentares para o Instituto Conhecer Brasil e não sei o que lá.
Aqui, ó, a ofensiva midiática, ataque ao filme Dark Horse. O Intercept Brasil publicou reportagens questionando o financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro, projeto ligado à estrutura de Carina Ferreira. Conflitos de interesse familiar e corporativo. A conexão surge porque o braço editorial do Intercept Paulo foi utilizado para atacar a concorrente Carina, que desbancou o braço comercial Surf Mauro, né? Aqui, ó, articulação da Surf Telecom. Antes da entrada da ONG, o Wi-Fi Livre SP orbitava principalmente empresas privadas do setor de telecomunicações. Uma delas era a Surf Telecom, operadora já ligada a fases anteriores do Programa Municipal de Conectividade. No edital de 2024, a Surf acabou rejeitada pela Prefeitura em relação, devido a inconsistências apontadas pelo TCM, né? O Tribunal de Contas do município, você sabe, tem o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, é um órgão ligado ao Legislativo, né, ao Congresso, que avalia as contas do governo brasileiro, né? Cada estado tem um TCE, Tribunal de Contas do Estado, né? Então o seu Tribunal de Contas do Estado avalia as contas do governador, tá? Agora, existem 2 municípios no Brasil que tem TCM, Tribunal de Contas do Município, Rio de Janeiro e São Paulo, só esses 2, nenhum outro tem e não pode criar, tá? A Constituição proíbe a criação de TCM, mas o Rio de Janeiro e São Paulo têm TCMs, tá? Nos outros estados, as contas das prefeituras são avaliadas pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, avalia também as contas dos municípios, tá? Mas São Paulo tem o TCM da cidade de São Paulo, tal como o Rio de Janeiro tem o TCM da cidade do Rio, né? Então aqui, o órgão responsável pela fiscalização de contratos e serviços ligados à administração municipal de São Paulo. Com o objetivo de aumentar a competitividade do edital, a Prefeitura abriu espaço para entidades do terceiro setor, está falando de ONGs, participarem da expansão do programa. O Instituto Conhecer Brasil venceu o certame e contratou empresas especializadas para executar a parte técnica da operação. A Ultra IP Tecnologia e Serviços Limitada foi uma das empresas responsáveis pela instalação, manutenção e suporte dos links de internet utilizados em favelas atendidas pelo programa. Empresários ligados ao setor afirmam que a Surf, conhecida em Brasília pelo lobby no segmento de telecomunicações, pressionou pela descontinuidade do contrato do Instituto com a Prefeitura. Esse movimento envolveu tentativas de tirar a ONG de diversas estratégias de expansão da rede comunitária por meio da cooptação da Ultra IP. Ou seja, a empresa, né, a ONG Conhecer Brasil, o Instituto Conhecer Brasil, contratou essa empresa Ultra IP para fazer a parada. Esse pessoal tentou tirar a empresa de lá, proibir a empresa de fazer. Eles já estavam tentando dinamitar esse negócio há algum tempo, né? Então tá aqui o plano de trabalho, Wi-Fi Livre Brasil. Documentos obtidos pelo Oeste mostram que a articulação com a Ultra IP virou caso de polícia. Tem um inquérito instaurado no 78º Distrito Policial de Jardins, em São Paulo, e a polícia relata que o Instituto Conhecer Brasil acusou a Ultra IP de interromper cerca de 800 links de internet instalados em comunidades vulneráveis atendidas pelo Wi-Fi Livres SP. Segundo a ONG, a Ultra apresentou reiterados descumprimentos e inconsistências técnicas e administrativas e resistências para corrigir os problemas. Ou seja, por quê? Porque ela estava sendo bancada pela Surf Telecom, tá? A Surf Telecom estava bancando, cooptando a Ultra IP para não fazer esse sistema, né? Carina Ferreira da Grama relatou à Polícia Civil uma tentativa de extorsão por parte da Ultra IP, com cobrança de aproximadamente 2,5 milhões. Segundo o inquérito da empresária, confirmou ter sofrido pressões indiretas, ameaça de exposição midiática e divulgação de informações internas do Instituto se o montante não fosse pago. Ou seja, estavam ameaçando esse negócio do Instituto Conhecer Brasil, né? Aqui, ó, as ligações do Intercept com a Surf, né? O conflito empresarial ganhou novos capítulos depois que o Intercept passou a publicar série de reportagens sobre Flávio Vorcaro e o financiamento da Dark Horse, né? Do filme lá do Bolsonaro, o Azarão, né? Um dos autores da publicação é o jornalista Paulo Motorim, editor do site de esquerda. Ele é parente de Mauro Motorim. Na verdade, acho que o Mauro Motorim é pai do Paulo Motorim, pelo que eu entendi, tá? Atual diretor de desenvolvimento da Surf Telecom, empresa que orbitava o ecossistema Wi-Fi Livre SP antes da entrada do Instituto Conhecer Brasil. Mauro atua há décadas nos bastidores do mercado de publicidade institucional, telecomunicações e comunicação política na capital federal. Ou seja, já havia uma ligação política muito forte, já havia muita briga nesse caso aqui, né? Esse troço aqui parece ser mais um capítulo dessa coisa. E faz sentido que aí imediatamente o Dino foi para cima do Instituto Conhecer Brasil, porque, né, o que eles querem destruir o Instituto Conhecer Brasil no final das contas, né?
O Flávio está falando aqui, ó, não foi denúncia, foi vingança. O editor do Intercept, o Paulo Motorim, tem parente, o Paulo Motorim, na direção da empresa que perdeu a licitação para a produtora de filmes do Bolsonaro em São Paulo. Né? O Intercept acabou com a Lava Jato, tirou o Lula da cadeia, botou na presidência e vai fazer de tudo para mantê-lo lá. Esse é o interesse do pessoal da Intercept, né? Um absurdo de qualquer forma. Agora, isso se liga nesse outro aspecto aqui. Ó. A apuração da PF sobre recursos para filmes de Bolsonaro tem obstáculos e necessita de cooperação com os Estados Unidos. Peraí, que história é essa? Olha só o que diz aqui o pessoal aqui do Globo, tá? Esse aqui não saiu do Globo hoje, aqui, ó. Dia 18/5/2026, tá? Tá aqui, ó. Apesar do desgaste político provocado pelo caso e da pressão crescente sobre aliados do bolsonarismo, investigadores e especialistas em direito penal avaliam que transformar as revelações em uma acusação criminal consistente pode ser complicado. É o que eu falei para vocês aqui desde o primeiro vídeo meu. Olha só, do ponto de vista criminal, de alguma coisa errada, não tem nada de errado nisso daí, né? O que tem é um aspecto político que realmente ficou chato. Aquelas mensagens do Flávio Bolsonaro com o Worcaro realmente ficaram chatas, né? O principal obstáculo apontado envolve a necessidade de demonstrar eventual contrapartida política, favorecimento concreto ou uso indevido da função pública para benefício do banqueiro. Ou seja, teria que haver alguma forma de provar que o Flávio, de alguma forma, ajudou o Worcaro de algum meio. Porque se foi só o Worcaro botando dinheiro no filme do Flávio Bolsonaro, ou no filme do pai do Flávio Bolsonaro, não tem nada de errado. Né? Ok, pode ficar chato, né, a questão política, como a gente falou, mas não tem nada de errado do ponto de vista criminal. Né? O que o pessoal está querendo fazer é exatamente isso, está querendo dizer que há alguma outra coisa além disso, envolvendo o Instituto Conhecer Brasil. Sabe uma outra coisa também? Eu falei sobre isso no outro vídeo também, quando teve aquele Fishing Expedition do Xandão contra o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Cláudio Castro investiu no fundo do Worcaro, né? A Rio Previdência comprou R$1 bilhão de fundos lá de letras do Worcaro, o que ajudou o Worcaro. Então, ou seja, o pessoal vai tentar fazer essa ligação, não porque o Flávio ganhou dinheiro do Worcaro para fazer o filme, mas aí pediu para o Cláudio Castro fazer não sei o que lá e comprar o coisa do Worcaro e ajudar o Worcaro. Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa, tá? Não acredito que isso exista, mas eles estão procurando alguma ligação desse tipo, é isso que eles estão procurando, né? Segundo a publicação, documentos indicam uma previsão de aportes de 134 milhões. A gente já sabe que não foi isso, né? Foi 11 milhões de dólares só, né? Parte dos recursos teria sido transferida pela empresa Entre Investimentos ligados a Worcaro para um fundo que aplicou lá no filme do Bolsonaro. E aí que tá, isso não tem nada de errado, né? A presença de fundos e empresas ligados, sediados nos Estados Unidos, é vista por investigadores e especialistas como outro fator que pode dificultar o avanço da apuração, porque o rastreamento completo depende de mecanismos formais de cooperação internacional. Sem esse compartilhamento de dados, investigadores avaliam que a PF pode enfrentar limitações para identificar quem efetivamente recebeu os valores movimentados pela estrutura ligada ao filme, né? Apesar de que, eles já sabem, foi o fundo que bancou o filme, né? É que aqui tá todo mundo tentando jogar aquela coisa, né? Não que o dinheiro foi para Eduardo Bolsonaro, né? Vocês lembram que o Globo, há poucos dias atrás, fez uma reportagem sem pé nem cabeça da Mônica Bergamo, dizendo que não, porque o fundo que investe no filme tem um outro fundo também administrado, que fica no mesmo estado, não sei o que lá, que alugou uma casa, comprou uma casa no mesmo estado, não sei o que lá. Uma coisa assim, sem absolutamente nenhuma lógica, né, de ligação, né? Mas é isso que eles estão procurando, eles estão tentando. Por quê? Porque já viram que essa revelação da fala do Flávio com o Worcaro meio que já morreu, né? Já não deu em nada, já não teve o efeito que eles esperavam. Eles estão tentando agora achar alguma outra coisa. Não creio que vão conseguir, tá? Aqui, ó. Aqui está a explicação. Nunca foi pelo jornalismo, né? Mas a gente sabe, a Intercept nunca seria pelo jornalismo. O Intercept não é um jornal. O Intercept é um folhetim esquerdista, né? E está explicando aqui que a Dark Horse, o filme, né, foi produzido pela Go Up, e a Karina Ferreira da Gama é uma das donas da Go Up e também é dona do Instituto Conhecer Brasil, que ganhou a licitação da Prefeitura de São Paulo, né? E o pai do Paulo Motorim, que é o Mauro Motorim, que seria da Surf Telecom, né? Aqui, ó. E aí, estão querendo agora envolver o Tarcísio nessa história também. Aí aqui tem duas coisas importantes. De novo, eles querem envolver o Tarcísio para dizer que o Flávio deu alguma vantagem para o Worcaro de alguma forma através do Tarcísio e coisa e tal. Não vai ter nada aqui, mas eles vão tentar fazer isso. Isso aqui mostra outra coisa que eu falei para vocês também. Tem gente falando assim, não, porque
Ai, tá vendo o risco de botar o Flávio Bolsonaro como candidato? Olha como é que o Bolsonaro é enrolado. Tinha que escolher outro nome, né? Tinha que escolher o Tarcísio. Meu amigo, qualquer um que fosse ali, qualquer um que ameaçar o PT vai inventar 1 milhão de mentiras. Você tem que entender, é mentira do PT, é narrativa do PT. Fizeram isso com o Aécio, fizeram isso com o Geraldo Alckmin, fizeram isso com o Zé Serra, vão fazer com qualquer um que apareça. Fizeram isso com a Marina Silva, meu amigo. Eles fizeram essa destruição de reputação com eles. Então, o Flávio Bolsonaro se saiu bem pra caramba, teflon pra caramba, super tranquilo. Tá aqui a esquerda já toda tentando jogar Tarcísio de Freitas é o próximo nome que vai aparecer no escândalo do Master Vocaro, diz o Lindbergh Farias. Eles já estão falando aqui, já estão prontos para fazer isso, né? Aqui, ó, a Veja traz uma notícia aqui, escândalos de aula abala Flávio, mas analistas veem uma boa notícia para a direita em 2026. Isso aqui é lógico, ele de novo falando que não, o Flávio Bolsonaro ficou desgastado, embora ele reconheça aqui que a candidatura não morreu. Tá? O Flávio vai continuar candidato e provavelmente vai enfrentar o Lula, né? Mas ele fala que não, porque a direita tem que escolher um nome melhor, vem o mesmo papo, meu amigo, qualquer nome que a direita colocar, eles vão criar um escândalo igualzinho a esse, ou até pior no final das contas. Então não tem alternativa, né? O Zema tem o governo de Minas Gerais. Você acha que se cavar no governo de Minas Gerais não vai achar um escândalo lá dentro? Para com isso. O Tarcísio tem o governo de São Paulo. Você acha que se cavar no governo de São Paulo não vai achar um escândalo contra o Tarcísio? Vai achar um monte, pô. A maior prova de que esse escândalo já chegou no final é essa reportagem da Folha de São Paulo aqui. Flávio defendeu a cloroquina e criticou medidas contra a Covid antes de ser pró-vacina. Ele é um negacionista, tá vendo? Ele é um negacionista. Ele disse que, olha só, estou curado da Covid, graças a Deus, tratei desde os primeiros sintomas com hidroxicloroquina e azitromicina como acompanhamento médico. Comigo já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados, né? Não, ele defendeu um remédio, a alternativa não tem remédio nenhum, não pode ter remédio nenhum, não pode defender remédio. Cara, essa é a coisa mais insana que existe, porque não tinha alternativa a esse remédio, né? Ah, mas não funciona. Olha só, tem pesquisas que dizem que funciona, tá? Tem gente que tomou que diz que funciona. Mas, de qualquer forma, mal não fazia, né? Então, assim, eu acho uma insanidade esse negócio, essa crítica à cloroquina até hoje, né? E ele, o único ponto que ele colocou aqui é que ele é a favor, foi contra as medidas da pandemia, que eu também fui contra. Acho que aquele isolamento social não serviu para porcaria nenhuma. As provas são justamente o número de excesso de mortes. Mas o importante dessa reportagem aqui é isso. Se a Folha já começou a correr para o lado do negacionismo, é porque já viram que o caso lá do Flávio com a conversa com o Vocaro já fez água, meu amigo. Já era esse. Pode trazer o próximo. Vamos ver qual vai ser o próximo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.